Bom, pessoal, atividade física para o idoso. Hoje a gente vai falar sobre fragilidade e sarcopenia. E é um tema muito importante porque o idoso, ele necessariamente, ele vai passar por uma situação que se assemelha à sarcopenia, mas aí a gente vai ter que ter muita sensibilidade em avaliar que é a redução da massa muscular associada à força muscular e à funcionalidade. Basicamente, todo mundo um dia vai perder massa muscular, vai perder força muscular e vai, com isso, sofrer com a funcionalidade. Vocês já têm noção do que é funcionalidade, sobretudo capacidade de realizar as atividades da vida diária, com independência, ou com o mínimo de dependência. Mas o fato de você perder massa muscular, e todo mundo vai perder um dia, e perder força, e piorar a sua funcionalidade, não significa necessariamente que você vai ser sarcopênico. Porque a sarcopenia, eu já vou dar um spoiler aqui, ela é uma doença. Então, para ser doença, você precisa estar doente, óbvio, né? Mas é óbvio, mas vocês vão entender o que eu estou falando. A pessoa, para ser sarcopênica, ela precisa ter algo mais do que simplesmente perder massa muscular, força muscular e sofrer com funcionalidade. Então, aí que é o óbvio que eu falei, não é tão óbvio assim. Por quê? Porque todo mundo vai perder massa muscular. Quando eu falo todo mundo, eu sempre cito o Arnold Schwarzenegger, né? O Arnold vem nos eventos da Arnold aqui no Brasil, eu aparentemente falo, né? Putz, o cara tá show, né, cara? Ele tem 75 anos de idade, uma coisa assim. 77, não sei. Mas ele tá muito bem, tá? Ele tá muito bem, ele tá forte. Ele tem massa muscular. Mas, de longe, ele não é o Arnold que ele era em 1967, 68, 70, 72, 73. Ele foi várias vezes Mr. Universo. Quem assistiu Conan, o Bárbaro, sabe o que eu estou falando. Ele ficava o tempo todo sem camisa, óbvio, né? Tinha que fazer alguma coisa, mostrar o que ele tinha naquela época. E foi ali que começou a estourar mesmo no cinema. E ele tinha muita massa muscular. E hoje ele não tem o que ele tinha naquela época. Bem como hoje ele tem muito mais gordura do que ele tinha naquela época. Pô, mas ele está bem, mas tudo bem, o cara pode estar bem, mas ele perdeu massa muscular, ele perdeu força, mas ele não é sarcopênico, então tem diferença. Pode-se perder massa, ou melhor, vocês vão perder, eu já estou perdendo, vocês vão perder massa, vão perder força, a funcionalidade de vocês vai ser pior, mas não necessariamente vocês vão ser sarcopênicos. Mas então, quem vai ser sarcopênico? É isso que a gente vai ver hoje, tá? E eu já mais ou menos antecipei o que é a sarcopenia. Mas como faz o diagnóstico da sarcopenia? Ué, se eu falei perdeu massa, perdeu força e funcionalidade, avalia a massa, avalia a força, avalia a funcionalidade. Exatamente. Mas como, né? Como avaliar a massa, como avaliar a força e como avaliar a funcionalidade. Então a gente vai ver isso hoje. Outra coisa, e por que é importante? Né? Porque mexe com a funcionalidade. Sobretudo, e se a pessoa está, sobretudo, incapacitada funcionalmente, ela vai se tornar uma pessoa frágil, que é essa palavra que vocês estão vendo aqui. E eu falei na aula de conceitos para vocês, vocês devem lembrar aquela aula que eu peguei os papeizinhos, separei por grupos, né? E eu acho que algum dos grupos aí do matutino noturno, talvez a gente não tenha terminado as últimas palavras, mas a última palavra era fragilidade. E havia uma definição conceitual de fragilidade, que é essa que vocês estão vendo aí. O que é conceitual? O conceito, se eu perguntar qual é o conceito de cinesiologia,
Aí vocês vão conceituar. Cinesiologia é o estudo do movimento, isso, tal, 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 tal. Beleza, isso é o conceito. Então, uma definição conceitual é basicamente isso. O que é fragilidade? É um estado clínico de vulnerabilidade aos fatores estressores que resulta no declínio das reservas fisiológicas, com subsequente diminuição da eficiência da homeostase. Basicamente, o que é? A pessoa estar vulnerável a fatores estressores externos, ou seja, eu estou vulnerável a pegar uma infecção, tá? E que vai resultar no declínio das minhas reservas fisiológicas, ou seja, eu estou vulnerável a uma infecção e vai fazer com que eu fique pior, ou seja, o meu sistema imune vai ficar enfraquecido e eu vou ficar pior em termos de saúde. E com subsequente diminuição da eficiência da homeostase. A homeostase é aquilo que me segura estável, saudável. Então, basicamente é o seguinte, fragilidade nessa definição da Fried, que eu considero muito importante, ela que eu vou usar como a pessoa que vai indicar depois a outra definição que eu vou falar para vocês, por isso que eu estou insistindo no que é definição conceitual, é que você está vulnerável a uma situação estressora e que te vai colocar numa situação pior ainda. Por exemplo, vulnerabilidade. O Brasil hoje, ele é muito vulnerável ao coronavírus, né? Por quê? Por conta dessas situações estressoras, né, que a gente coloca. Falta de, como é que fala? De segmento às políticas de saúde pública, essas coisas todas. E daí nós vamos para o segundo aqui, que não chega a ser uma definição conceitual, mas é uma consequência. Nos idosos, a fragilidade indica uma condição caracterizada por alto risco para consequências adversas, como quedas. Entre quedas e incapacidade tem uma palavrinha aí, que é fraturas, né? O problema das quedas no idoso é fratura e traumatismo. Se o idoso cair e não acontecer nada, não tem problema, né? Mas o problema é quando o idoso cai, ele nunca vai levantar ação, né? Então, quedas, fraturas, incapacidade, por conta do... Não, e tem outra, não necessariamente é nessa ordem, tem que ter queda. Não, ele pode ser incapaz sem ter caído, né? Mas é uma das situações. Hospitalização, institucionalização e morte. Qual que é a diferença entre hospitalização e institucionalização? Hospitalização, o próprio nome diz, vai para o hospital, ficar no leito. Pessoal, uma pessoa conhecida de vocês que ficar 5 dias num leito do hospital, ela tem mais de 70 anos, por exemplo, é um prejuízo muito grande, tá? É um prejuízo muito grande. Então, é assim, se você souber de alguém que está no hospital, alguém que você se importa, né? Que você fala assim, não, essa é uma pessoa que eu vou lá no hospital para ajudar ela. E ficou lá 10 dias no hospital, se você tiver condição de ir lá, ajudar a fazer uma reabilitação, conversar com o fisioterapeuta, o que eu posso ajudar para melhorar a situação, vá. Cada dia no hospital imobilizado é meses perdido em termos de funcionalidade e mobilidade. Institucionalização. Hospitalização no hospital. Institucionalização, a pessoa estar institucionalizada numa clínica de repouso ou naquilo que a gente chamava de asilo, né? Agora chama ILIP, Instituição de Longa, ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, tá? É que asilo ficou um nome politicamente incorreto. Não é politicamente correto, mas as pessoas da geriatria e da gerontologia acharam melhor colocar um termo ILPI do que falar asilo. Asilo é um termo que ficou muito pejorativo para falar para os idosos, porque o cara foi para um asilo, tipo, foi para o asilo para morrer, basicamente. Só que quando a pessoa vai institucionalizada, vocês estão vendo que tudo isso que está aqui, essas consequências da fragilidade, são tudo
tudo coisas negativas, né? Então, institucionalização também é negativo. Então, mudou o nome de asilo para ILPI, mas não mudou muita coisa. Realmente, não mudou muita coisa. Por quê? Porque uma pessoa que é institucionalizada, ela foi tirada da casa dela, porque na casa dela ela gerava custo, ela não tinha assistência, por diversas razões. Não estou colocando a culpa na família, mas ela não tinha assistência, não tinha cuidador, e numa instituição de longa permanência, tem. Então vai para lá. Só que já há estudos, isso é velho já, de que idosos em instituição de longa permanência têm uma qualidade de vida muito diferente de idosos fora. Ou seja, que a gente fala home-based. Home de lar e based de baseado. Ou idosos em nível domiciliar. Ou seja, o cara está na sua residência. O que vocês preferem? Está na quarentena, na casa de vocês. Vamos dar um exemplo aqui. A moradia. Não estou criticando a moradia. Deve ser muito legal, em época escolar, morar na moradia. Ou, para não falar só da moradia, na república, de cada um de vocês. Vocês têm a república, tem a moradia e tem a casa de cada um. Onde vocês prefeririam passar a quarentena, essa situação toda? Na casa de vocês ou na república de cada um e na moradia? Eu acho que a resposta seria na casa de vocês, né? De repente tem lá, para quem tem mãe e pai, tem o pai e a mãe ali para estar juntos, irmãos, para quem tem irmãos. Agora, de repente, na república, você está ali ou sozinho, ou você está com outras pessoas que é cada um por si, na verdade. Por mais que sejam amigos, mas cada um por si. Cada um tem que fazer as suas coisas. E numa instituição, basicamente é isso. A única diferença de uma república para uma instituição é que na república cada um tem que se virar. Cada um lava a sua louça, cada um faz o seu hambúrguer, faz o seu macarronada, faz o seu arroz, faz o seu café da manhã, a sua janta, lava a sua roupa. E na instituição, cada idoso recebe o seu tratamento, tudo bem, mas fica no seu canto ali. E eu conheço a realidade da instituição. Difícil ter convivência social em instituição. As pessoas são... nível de depressão em instituição é muito grande e é bem triste o ar de uma instituição. São raras instituições que as pessoas conseguem arrumar de uma forma que o clima seja um clima alegre, tá? E quando acontece, você tem que desembolsar um dinheiro bem grande, porque aí é porque há investimento mesmo. E o último é morte, né, pessoal? Não precisa falar mais nada. Então, a fragilidade, pessoal, em termos conceituais, é isso, tá? É vulnerabilidade a fatores externos, que vai te deixar pior em termos de funcionalidade e com maior risco para esses fatores, sobretudo para a morte. Aí alguém pergunta, mas, ô, professor, é morte? Todo mundo morre, né? Verdade, mas essa morte é uma morte precoce. O que é uma morte precoce para um idoso? O idoso poderia morrer com 90, vai morrer com 75 anos, tá bom? Por exemplo, o idoso que sofreu um acidente, teve uma fratura, ficou 20 dias imobilizado. Esses 20 dias imobilizados certamente tirou alguns anos de vida desse idoso, né? Então, se ele sofreu um acidente com 65 anos, e ele ia morrer, isso, se eu tivesse uma bola de cristal para ver isso, ele ia morrer com 90, muito provavelmente ele perdeu aí uns 5 anos, né? Por quê? Mas como você fala isso? Por vários fatores, tá? Que vão complicar a vida dele, tá? A partir desse evento. Até a retomada dele numa situação normal é bem complicada. Então, pessoal, vocês têm a definição conceitual, mas daí eu falo assim, aí eu falo não, aí vocês me perguntam, professor, mas como eu defino se um idoso é frágil? Eu espero ele cair, eu espero ele ser institucionalizado, eu espero ele ser hospitalizado? Eu falo, não,
Na verdade, existe uma outra definição, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. É uma definição operacional. O que é uma situação operacional? Puta vida. Pior que o cara tá me ligando e eu falei para ele, eu tô dando aula. E o cara me liga. Aí é o seguinte, uma definição operacional é aquilo que a gente define para fazer funcionar, tá? Ou entrar em operação. Então, uma definição operacional de fragilidade, basicamente é o seguinte, como eu faço uma avaliação no idoso para classificar ele, se ele é frágil ou não? E no caso dessa mulher que chama Frid, que é aquela Frid que estava no exemplo anterior, que é essa Frid aqui, ó, no caso dela, qual é a definição que eu tenho que fazer, qual é a avaliação que eu tenho que fazer para classificar o idoso em não frágil, pré-frágil e frágil, né? Porque tem uma coisa que a gente faz bastante, é classificar a pessoa nunca no estágio pior, só no estágio pior. E para a educação física isso é muito importante. Também no estágio anterior ao pior. Por quê? Porque se eu só classificasse a pessoa no estado pior, no caso sarcopênico, grave, frágil, a pessoa já está numa situação muito difícil, talvez, de ser recuperada. Não impossível, mas mais difícil. Então, se eu consigo detectar isso antes, ou seja, no pré-sarcopênico ou no pré-frágil, eu, professor de educação física, profissional de educação física, e todos vocês aqui, os 32 dessa sala aqui, vocês têm maiores condições e melhores condições para reverter o quadro ou para atenuar esses efeitos adversos. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são, então, essas definições... Desculpa, qual é essa avaliação que monta essa definição operacional, tá? De fragilidade? Primeira coisa mais importante, olha para a pessoa, se você conhece a pessoa, e você olha e vê assim, pô, esse cara já foi mais gordo, esse cara, no caso, esse idoso, essa idosa, né? Você fala assim, e quando fala mais gordo, não é gordo de obesidade, né? A gente fala gordo, modo de falar. Mas fala assim, esse cara aí ele já teve mais massa corporal. E agora, ele está perdendo muito peso. Aí o que você fala para ele? Oh, você está fazendo dieta? Você está fazendo atividade física para perder peso, ou você está fechando a boca, cortando aí o carboidrato, sei lá o que e tal. Não, estou de boa, estou igual sempre. Então não é bom sinal. Por quê? Porque se o cara está perdendo peso, que nem está escrito ali, ó, redução não intencional, ou seja, ele está perdendo peso e ele não quer, ou seja, está perdendo peso sem ele nem saber, é porque ele tem algum processo inflamatório desencadeado ali no sistema dele, tá? No organismo dele, que faz com que haja um processo caquético, né? De caquexia. O que é caquexia? Perder massa corporal. Isso é ruim. Há vários tipos de câncer, por exemplo, que o efeito representativo sobre a morfologia é a caquexia, né? O câncer de pâncreas, a pessoa fica extremamente caquética, né? E outros tipos, né, de neoplasia. Então, mas como eu falo se ele está ou não com indício de fragilidade a partir de redução do peso? Então, se em um ano ele perdeu mais de 5 quilos de forma não intencional, eu gostaria, né? Nossa, eu gostaria de perder 15 quilos, né, em um ano. E se eu perder, podem ficar tranquilo que não é fragilidade, não, né? Eu tenho duas possibilidades, é dieta junto com atividade física ou é faca, né? Mas faca, não é vaca, é faca. A faca do bisturi, né, do doutor, mas isso daí é sacanagem. Um cara que faz educação física, o cara é professor de educação física, é muita falta de vergonha na cara ter que passar pela faca de um
cirurgião. Então não vai acontecer isso, eu vou tomar vergonha na cara e fazer atividade física. Eu faço, na verdade, né? Fazia. Aí a pandemia veio, eu consegui arranjar uma desculpa para parar. Vamos lá. Força, definição operacional. Então é simples, viu, pessoal? O último ano perdeu 5. Aí vocês falam assim, pô, mas o professor, eu não. Último ano. Então tem que esperar um ano passar para perguntar para o cara se ele perdeu 5 quilos. Ah, faço uma regra de 3, né? Em meio ano perdeu 2,5 kg. Arredonda isso para 6. Para cada quadrimestre é 1,5 kg, né? Então, 2,5 kg, 3 kg em meio ano. Então, vocês façam uma conta que vocês encontrem aí uma aproximação. A força, vocês têm que ter um instrumento de medir força. O instrumento mais barato para medir força, eu deveria ter pego aqui, mas vocês vão ver a foto dele daqui a pouco. Aquele dinamômetro manual, né? Então, vocês aperta aqui, pega um dinamômetro, apertou ele, fez a apreensão manual, ele vai ter lá, ou é digital, ou é um analógico, um ponteiro, e ele vai falar que você tem uma força lá que vai variar lá de 15 quilos até 60 quilos, né? E março, abril do ano passado, eu fui numa escola secundária aqui de secundária, olha eu falando secundário, ensino médio aqui de Presidente Prudente, ali indo para Montalvão, e eu levei 3 livros, 4 livros aqui de... Não, minto, eu levei o livro do Fábio, de obesidade, Fábio Lira e da Bárbara, do Fabrício, e eu falei lá, era a apresentação dos cursos da Unesp para os alunos do ensino médio. E a barraquinha da educação física era eu, mais 2 alunos do 4º ano, e a gente levou simplesmente os livros, os panfletos para entregar, e o dinamômetro. E a molecada, assim, tinha... não estou tirando o sarro dos outros cursos, mas os cursos cheios de estrutura, né? Aqueles negócios soltando fumaça e projetos e tal. Educação física, só o dinamômetro e aquela fila enorme. Os professores do outro grupo falavam, nossa, mas vocês não tem nada e tem mais gente do que todo mundo, né? Por quê? Porque todo mundo queria ver a força, né, deles e tal. Você sabe que aquela coisa de ensino médio competitiva, né? E a molecada chegava a 65 quilos, né? De força. As meninas também com uma força muito grande, próxima a 45, 50 quilos, e tinha uns moleque bem forte mesmo. Daí as 2 pessoas com maior força, a menina com a maior força e o menino com a maior força, ganharam cada um livro do professor Fábio Lira. E por que eu estou falando isso? Porque um idoso, ele chega, um idoso em situação frágil, ele vai chegar com uma força próxima a 12 quilos, 13 quilos. Vai apertar ali, e às vezes você acha que ele não encaixou direito a mão muito pequena, a mão cheia de calo e tal, mas não, realmente perde a força mesmo, né? E essa força abaixo do percentil 20 simplesmente significa o quê? Que se eu tivesse 100 pessoas, esse idoso aí que se coloca abaixo do percentil 20, ele estaria entre os 20 piores, tá bom? E essas 100 pessoas, eu pego esse percentil 20 e é exatamente a pessoa que é a número 20 em termos de força, classificação assim, eu pego 100 pessoas, eu peço para todo mundo apertar, tá? Então eu vou ter o que foi o pior até o melhor. Aquele que ficou na 20ª posição, o valor de força dele é o indicativo de que naquele valor ali, ou você está maior que o percentil 20, ou você está menor que o percentil 20. Então, você tem que ter um valor de força acima daquilo lá. Então, por que eu não coloquei aqui o valor que vocês deveriam apertar? Porque cada país, cada região, eles propõem um valor diferente. Então, coloca assim, ó, percentil 20 pronto. Para idoso, eu tenho um percentil 20. Para a turma de vocês, que deve ser uma turma com uma idade média de 22 anos, 23 anos, não sei, vai ser um percentil muito superior ao percentil de pessoas idosas, tá? Agora, então, professor, mas você consegue falar um valor aproximado? O que seria esse percentil 20? Homens idosos, 30 quilos, mulheres idosas, 20 quilos. Então, se a sua avó ou o seu avô, a sua avó, pegar um dinamômetro, apertar e tiver abaixo de 20 quilos,
não é um bom sinal, mas também não é a única razão que você vai falar, nossa, avó, danou-se, né? Vai lá no lugar lá, esqueci o nome, no o lugar que você encomenda os caixões lá, esqueci o nome. Mas, enfim, vai lá, já começa a encomendar seu caixão. Tá? Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Não é à toa que a definição operacional de fragilidade, você tem 5 itens. E ainda assim, funerária, alguém escreveu funerária ali, não viu o nome da pessoa. Heitor. Obrigado, Heitor. Não é à toa que tem 5 itens, pessoal, porque você tem que confirmar mesmo, você não pode colocar uma pessoa para ser tratada de uma doença que ela não tem, tá bom? E daí, por que está segundo sexo e MC? Justamente, segundo sexo, por quê? Porque homens têm força maior que as mulheres, isso é fato. Ah, mas a fulana de tal luta judô, tal. Não, estamos falando de uma situação que compreende 95% da população geral. Pronto, o resto são casos à parte, tá? Então, isso daí a gente trata diferente. E por que IMC? Porque aí a gente está tirando isso, tá, pessoal? Eu preciso até mudar isso. Porque falava-se muito, principalmente, que até a proposta da FRID, ela tem 4 classificações de força para cada nível de IMC. Vocês sabem o que é o IMC, o Índice de Massa Corporal. Por quê? Porque a ideia é de que quanto maior o seu IMC, maior a sua força. Mas tirou-se isso já, tá bom? Exaustão, autorrelato. O que é um autorrelato de exaustão? Autorrelato de exaustão é simplesmente perguntar, na última semana, 2 questões. Se você responder sim para uma, você já tica sim para esse item. Na última semana, tudo que você fez te deixou cansado, exausto. E a segunda pergunta, alguma atividade você não conseguiu completar totalmente? Tá? Pronto. E eu me senti uma vez na minha vida bastante preocupado. Isso foi recente, na verdade, 1 ano e meio atrás. Foi quando eu comecei a falar, cara, você está brincando, né, com a sua vida. Eu fui trocar a cadeirinha de bebê do meu filho, né, no carro. Fui trocar, não. Eu fui tirar para limpar o carro e eu fui colocá-la de volta, E eu fiquei muito exausto. Eu não sei, eu acho que eu estava fazendo errado, sei lá. Eu fiquei muito exausto, que eu tive que parar na metade para depois terminar. Eu não sei se aquilo foi uma situação apática, incomum, mas eu sei que na hora eu lembrei desse índice aqui, desse critério. Eu falei, putz, se alguém me fizesse esse questionamento aqui na semana que vem, eu ia falar, teve uma situação que eu não consegui terminar, que é justamente colocar a cadeirinha no carro no carro da minha esposa, que fica a cadeirinha lá, simplesmente eu não consegui terminar, tive que parar para terminar depois. Basicamente é isso que é esse item, exaustão. Alguma atividade você não conseguiu terminar porque você ficou exausto, ou tudo que você fez, você ficou exausto. Ou seja, tudo que você fez e terminou, mas ainda assim você ficou exausto, ou uma única atividade você não conseguiu terminar. A caminhada abaixo do percentil 20, aí pode ser segundo, depende do critério, mas vocês vão ter avaliação comigo, avaliação não a prova, mas vocês vão ter os slides de avaliação, vocês vão entender que uma caminhada de 4 metros, a gente solta o relógio e verifica se a pessoa caminhou em menos de 4 segundos, ela está bem, caminhou mais de 4 segundos, está mal, pronto. Então não precisa ser o percentil 20, simplesmente a gente tem outros marcadores, tá? Então aí é tranquilo. E atividade física, esse é o mais complicado. Aí ou você depende de questionário, os questionários são um pouco subjetivos e idoso tende a ter mais erro do que adulto para responder questionário quando é autorreferido, ou você vai ter que ter um acelerômetro para identificar esses quilocalorias para homens, né, e mulheres, ou outras situações aí, pedômetro eu não curto muito, mas tenho respeito na literatura científica, o tal dos 10 mil passos, tal, mas também para a pessoa frágil tinha que ter uma quantidade bem inferior, que seria ali aproximadamente abaixo de 2.500 passos, ou seja, você tem critérios diferentes. E daí, como eu acho que não está marcado aqui a definição para pré-frágil, frágil, vamos dizer, não tem. Então, o que seria uma pessoa não frágil?
Se ela marcar somente um item dessa avaliação, ela não tem fragilidade. Obviamente, se ela não marcou nenhum, ela não é frágil, né, gente? Vocês entenderam? Agora, se ela indicou 2 itens ou 3, ela é pré-frágil. Ou seja, ela, por exemplo, perdeu mais do que 5 quilos num ano, a força dela é baixa. Ela é pré-frágil, tá? Agora, se ela marcou 4 ou 5, que é tudo, aí essa pessoa é frágil, tá bom? Então, isso que é a definição operacional de fragilidade. E vamos avançando. Pessoal, eu não vou falar de síndrome geriátrica, sabe por quê? Porque antigamente a sarcopenia era uma síndrome geriátrica. Basicamente, a síndrome geriátrica é um estado adverso nas pessoas que a pessoa, na verdade, tem aquele estado adverso, mas aquilo não chega a ser uma doença. E a sarcopenia, ela é de 89, o ano que ela foi conceituada a primeira vez. 89, talvez tenha pessoas aqui no grupo que é mais velho do que a própria conceituação de sarcopenia. Então você pensa assim, câncer. Câncer é secular, né? Faz muito tempo que o câncer foi identificado como doença. Agora você tem uma doença que eu mesmo sou mais velho que a doença, né? Óbvio, a doença já existia antes, sempre existiu. Desde que o homem existe, existe a doença. O problema é que ela foi identificada recentemente, né? Então, até ela ser identificada e entenderem a doença, a etiologia da doença, suas causas e consequências, ela passou por algumas situações, e uma das situações é que ela foi considerada como síndrome geriátrica. Basicamente, assim, são agravos que não são doença, né? Como delírio, demência, depressão, aqui está fora, tontura, queda, tá? E essas que vocês estão vendo aí. E a sarcopenia, na verdade, ela passa em 2016. Então eu falei para vocês que em 1989, um cara chamado Rosenberg, ele não publica um artigo, ele publica um editorial pequenininho falando, tem uma palavra aí que eu quero colocar para quem está perdendo massa muscular, que chama sarcopenia, que vem do grego sarx, que é flesh em inglês, que flesh em inglês é carne, né? E penia é perda, do grego, que nem osteopenia, né? Então ele fala, eu acho que a gente poderia começar a estudar isso com mais frequência, porque eu estou percebendo que isso é algo importante. Realmente foi. Então, de 89 a 2016, são aí 26 anos, 27 anos se passaram para que a sarcopenia se tornasse uma doença por esse ICD-10, que na verdade em português é o CID-10, Classificação Internacional das Doenças, tá? Então qualquer doença que você tem ou que você venha a ter, ela, para ser doença, ela tem que estar classificada dentro desse livro. É um livrão assim, ó, verde. Quer dizer, quando eu estudava, né, na saúde pública, a gente pegava, era verde, né? Não sei nos outros países. Mas no Brasil sempre é verde, assim, para ficar bem identificado, e está tudo lá. E cada doença tem o seu código. E a sarcopenia, no caso, o código dela é a letra M, que são doenças músculo-ortopédicas, né, musculares ortopédicas, mais precisamente esse número aqui, ó, M62.84. Então, se vocês vão no médico pedir atestado para poder falar que... pede um atestado, ou melhor, vocês estavam doentes e perdeu uma prova. Aí o professor fala, mas eu quero atestado médico. Não adianta ser um atestado só, sem assinado, que você faltou porque estava doente. Você tem que falar o CID. E quando ele coloca o CID, ele coloca um número, né? Agora, por exemplo, você colocou lá que você estava com virose, é um CID. Aí tá, entendo, tá virose, vem, a pessoa cura e tá bem, beleza.
Agora, você colocar o CID de sarcopenia, o cara falou, pô, então você vai ter que faltar sempre, porque a sarcopenia é crônica, né? Então, qualquer doença crônica, complicado você colocar. Então, essa daqui é a sarcopenia. E o que é a sarcopenia, então? Então, inicialmente, pessoal, a sarcopenia, ela era um fator de risco para as atividades da vida diária, e basicamente havia lá o Rosenberg, que é esse cara que eu falei em 89, ele apresenta essas situações que vocês estão vendo aqui, redução do VO2, da massa muscular e da força, e que poderia gerar, entre outras situações, aumento no risco de quedas, fraturas, e aquelas situações da fragilidade que vocês viram, quedas, fraturas, hospitalização, institucionalização, risco para outras morbidades, ou seja, doenças, e finalmente a morte precoce, né? E, na verdade, deixa eu passar rápido aqui, nós temos outras situações que causam sarcopenia, né? Mas eu não vou mostrar isso para vocês aqui, porque existe uma situação muito mais interessante, que é uma relação da sarcopenia com o ciclo da fragilidade. É essa mesma fragilidade que eu mostrei para vocês, e quem apresenta isso é a própria Fried, essa mulher aí, tá? Mas antes, então não vou mostrar isso, vou mostrar daqui a pouco um ciclo da fragilidade. Mas antes, só falar um pouco de uma... Muito importante isso, viu, pessoal? Isso está anorexia, mas está errado, é caquexia, tá? Eu não vou mudar agora, porque depois, de repente, dá problema para voltar, mas é caquexia. Anorexia é outra coisa. A gente precisa definir colocar uma diferença entre caquexia e sarcopenia, tá? Porque as pessoas confundem um pouco. E eu acabei falando para vocês há pouco sobre a caquexia. Por exemplo, tem alguns tipos de neoplasia que torna a pessoa caquética. O Steve Jobs, aquele cara que era o... Eu não sei se ele era o fundador, mas era o presidente da Apple. Eu acho que ele era o fundador da Apple. Ele morreu de câncer de pâncreas. E vocês lembram as últimas imagens dele, bem magrinho, né? Aquilo é um fenótipo de uma pessoa... Desculpa, não é fenótipo, é um estereótipo de uma pessoa caquética, tá? HIV/AIDS, no início, anos 80, quando não havia ainda esses retrovirais que há hoje, com tratamento mais eficaz e com capacidade de dar maior qualidade de vida aos pacientes, era a mesma coisa, né? O Cazuza, para quem conhece a história do Cazuza e conhece fotos e vídeos do Cazuza no final da vida dele, deve ter morrido em 91, eu acho. Ele era uma pessoa completamente fora do normal em termos de composição corporal. Você via todas as protuberâncias ósseas dele. Isso é caquexia, tá? A redução da massa corporal como um todo. E a sarcopenia, pessoal... Então, aqui a caquexia, por que a pessoa se torna caquética? Tá bom? Por causa disso, doenças crônicas, câncer, doença do aparelho respiratório, doenças crônicas do coração, doenças infecciosas, inflamatórias. E daí, aqui nós temos um traço que a consequência vai ser igual para as duas, caquexia e sarcopenia. Então, vamos para o lado da sarcopenia. A sarcopenia... o problema da sarcopenia é um só, o envelhecimento, tá? Mas só que a sarcopenia, a pessoa, para que ela tenha de fato sarcopenia, ela vai ter uma inflamação crônica de baixo grau, né? E isso vai fazer com que ela realmente tenha maior redução da massa muscular, consequentemente da força e funcionalidade. E vai fazer com que as pessoas tenham essas consequências. Disfunção musculoesquelética, a redução da força e massa muscular, qualidade muscular, ou seja, né, o músculo vai ser menos contrátil, tá? E aumento da morbidade, né? Então, fadiga, imunodeficiência, osteoporose,
o aparelho respiratório vai estar mais comprometido, a alteração da função cardíaca e incapacidade física. E, finalmente, a mortalidade aumentada. E é aquilo eu falo, né? Eu acho muito errado quando as pessoas colocam, vai aumentar a mortalidade. Gente, todo mundo morre, né? Como que eu aumento a mortalidade? Eu necessariamente eu vou morrer, né? Na verdade, tem que falar assim, aumenta o risco de mortalidade precoce, né? Então, mesmo sendo idoso, ele pode morrer mais precocemente. Eu acho sempre errado esse termo, né? Mas, enfim, as pessoas acostumaram com isso. Outros parâmetros que mostram a diferença entre caquexia e sarcopenia. Então, redução do peso, caquexia, sim, e sarcopenia, não, com uma ressalva, necessariamente, tá? Sarcopenia, a pessoa pode perder peso, mas com foco na massa muscular. E por que que tá não? Porque geralmente a sarcopenia ela é escondida pela manutenção de outros componentes, como a gordura corporal e outros componentes residuais, o próprio massa óssea também. Massa muscular, sarcopenia cai, é o que caracteriza a sarcopenia. E a caquexia? Caquexia cai tudo, tá, pessoal? Cai massa muscular, cai gordura, tá bom? Agora tem aqui a sarcopenia. Massa muscular, aumento. Eu não concordo totalmente com isso, tá bom? Por quê? Porque nós temos a obesidade sarcopênica, né? Que é aumento. Mas nós podemos ter a sarcopenia normal, que não tem, a pessoa só tem redução da massa muscular, mas a gordura, a pessoa nem tem gordura corporal, é magrinha de tudo, é caquética e tal, mas ela não tem doença nenhuma, sempre foi magra. Meu pai, por exemplo, meu pai a vida inteira teve 66 quilos. Meu, acho que poucos nessa sala, não estou chamando vocês de gordo ou gordas, tá, pessoal? Mas eu estou falando que poucos de vocês, as mulheres talvez não, mas os homens, poucos de vocês têm menos de 66 quilos. Meu pai tem 78 anos e desde sempre teve 66 quilos. Então ele não tem muita gordura. Então ele deve ser sarcopênico, talvez, mas não é aumentada a gordura. Vocês entenderam? Anorexia. Por que é mais? Tem muita anorexia na caquexia e na sarcopenia nem tanto. A taxa metabólica de repouso aumentada em um e reduzida em outro. Aqui é controverso, mas se eu for falar sobre isso, é porque isso tem a ver com o tecido metabólico, tá, pessoal? E com o quanto esse tecido metabólico, em termos relativos, representa do corpo. Se eu for falar sobre isso, nós vamos estender muito aqui, tá? A inflamação é muito maior no caquético do que no sarcopênico. Doenças pode ou não ter na sarcopenia, e certamente tem na caquexia. Degradação proteica, muito mais na sarcopenia. Depois aqui, ó, síntese proteica comprometida, apoptose muscular reduzida, regeneração muscular reduzida, disfunção mitocondrial no músculo, resistência à insulina, tudo isso acontece para a sarcopenia. E também para a caquexia, tá bom? Basicamente igual. Aqui a gente já falou naquele triângulo lá, e lembrando que isso tudo vai resultar na fragilidade, tá, pessoal? Fragilidade, que é o que eu já tinha mostrado no slide, 2 slides anteriores, que vai resultar na mortalidade precoce. Tá? E desculpa, subiu. E lembrando que tudo isso vai causar maior dependência para a realização das atividades básicas que vocês já conhecem, ok? Lembrando que eu estou passando esse slide para vocês, instrumentais e avançadas, tá? E que vai comprometer a qualidade de vida de vocês. E a sarcopenia, ela compromete o sistema de saúde. Em 2004, por que eu estou falando 2004? Porque é o único artigo que até hoje eu encontrei que fala sobre custos com sarcopenia. Numa época que a sarcopenia não era nem muito bem estabelecida ainda, em termos conceituais,
18,5 bilhões de dólares foi gasto em um ano com sarcopenia, né? Então é muito custo. E no Brasil ainda não tem estudos com sarcopenia, mas no mesmo ano, só para vocês saberem, 14% da população consumia 38, os idosos era responsável pela fatia de 14% da população. 14% da população era de idosos, e que era responsável por 38% dos recursos do Sistema Único de Saúde, que era o quê? 1,14 bilhões de reais. Então, uma grande parte desses recursos, certamente com sarcopenia. E este, pessoal, é o ciclo da fragilidade que eu falei para vocês, que a sarcopenia, que eu preferiria explicar a sarcopenia muito mais por aqui do que aquela outra lá atrás. A sarcopenia, ela se encontra bem não é no meio do ciclo, mas uma situação muito importante do ciclo da fragilidade. E é o ciclo por quê? Porque é um círculo, né? Eu gosto de falar espiral. Vocês sabem o que é espiral, né? O que é uma espiral? São várias sucessões de círculos, mas que não tem fim, né? Um círculo, se você começar... se eu pedir para você fazer um círculo no papel, você começa e termina o círculo. Não consigo fazer aqui para vocês, porque é muito complicado fazer isso aqui espelhado. Mas vocês conseguem fazer um círculo e terminar nele no mesmo lugar que vocês começaram. E por que eu acho que o ciclo da fragilidade não deve ser um círculo? E tem que ser uma espiral. Eu vou fazer espiral para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo a espiral aqui? Isso é uma espiral. Por que é uma espiral? Porque ela não tem fim. Então, quando a pessoa... Porque se tivesse fim, é sinal de que estava ou curado, ou o final do círculo era morte já. E não, sabe por quê? Porque no ciclo da fragilidade, a pessoa vai acumulando fatores, e que a gente chama de bola de neve, ela vai ficando cada vez maior. Então, o início da fragilidade, a gente coloca sempre no centro, que o círculo é menorzinho. E à medida que vai entrando fatores, vai ficando cada vez maior, tá? Então, o que seria? Você pode entrar aqui em qualquer lugar do ciclo. Eu já vou passar todos aqui, né? Pronto. Então, você pode entrar aqui em qualquer lugar do ciclo. Você como um idoso, tá? Sendo um idoso. Então, você pode entrar aqui sendo uma pessoa anoréxica, uma pessoa com desnutrição crônica, ou pela própria idade, ou com alguma doença. E tudo isso vai fazer com que você tenha sarcopenia. E lembrando que a idade, toda hora você vai ficando mais velho. Então, cada volta que você dá no círculo do espiral, você vai ficando mais velho, vai ficando pior, tá? Infelizmente, né? Mas vai ficando pior. E à medida que você vai perdendo massa muscular, por exemplo, a massa muscular ela é um tecido metabolicamente ativo. E esse tecido metabolicamente ativo, perdendo ele, você vai ter uma taxa metabólica de repouso cada vez menor. Se você tem uma taxa metabólica de repouso menor, e você tem consequentemente, um gasto energético menor, sabe, no balanço nutricional, o que você come e o que você gasta é o que vai determinar se você vai ter mais ou menos peso e, consequentemente, e principalmente mais ou menos gordura, é isso daí. Quanto menos massa muscular no corpo, menor a taxa metabólica basal e também o total no dia que você gasta, a não ser que você faça muita atividade. O cara, tá igual meu filho, né? Pelo amor de Deus, não para. Aí, ficando 24 horas com ele em casa, meu Deus do céu, queria ter a energia que tem aquele menino, ele vai dormir 1h da manhã. Aí é o seguinte, o que acontece? O
você vai ficar desbalanceado em termos de regulação, essa regulação de energia, de balanço energético. Então, ele perde de um lado, ganha de outro, e isso é cada vez pior. Aumenta o risco para a incapacidade, que eu vou mostrar no estudo para vocês daqui a pouco. Tá? Outras coisas que vai acontecer: reduz a força. Perde-se densidade. Eita. Oi? Voltou? Voltou, gente? Voltou só para uma pessoa aqui, a Tamires. O resto voltou? Que hora que parou, hein? Você estava falando o quê? Do tecido metabólico, do VO2 máximo? Parou faz tempo? Tá bom. Então vamos lá. Então a pessoa perde massa muscular, potência, e esse VO2 máximo aí por conta do tecido, deve ser a internet da Unesp, viu, pessoal? E o tecido muscular, onde há as trocas gasosas, né, a mitocôndria, eu ia falar densidade mitocondrial, não apenas o número de mitocôndrias, mas a densidade mitocondrial cai também. Cai a velocidade de caminhada por conta justamente da falta de massa muscular, de força muscular, a falta de potência muscular, tá? E essa atividade aqui é o nível de atividade física. Aí, pessoal, o que significa a espiral? Essas coisas não vão se acumulando ao longo do tempo? Olha só, tenta entender comigo. Você vai ficando mais velho. Aí, por questões relacionadas aos fatores ambientais e genéticos, vai perdendo massa muscular. Aí você vai ficando cada vez com o custo metabólico mais baixo, gasto energético mais baixo, você vai ficando um pouquinho mais cansado, você vai ficando mais tempo no sofá, aí cai mais a massa muscular, você vai ficando mais velho, sua alimentação desbalanceia um pouco, você começa a comer menos consumo proteínas, aí você cai mais a massa muscular, aí você fica mais tempo sedentário, menos atividade física, menor ainda a taxa de gasto energético, menor ainda a força, massa muscular. Aí, no meio disso, aparece uma doença inflamatória, uma condição inflamatória, piora, fica imobilizado uns dias, cai mais massa muscular, e isso vai virando esse espiral, você entendeu? É a tal da bola de neve que a gente fala. E para onde vai isso? Vai para a morte, morte precoce. Pessoal, e em que situação que a gente percebe que não tem mais retorno? Quando a pessoa já não tem condição mais de andar por conta própria, quando a pessoa já não consegue mais fazer atividades que há 2 meses ela fazia tranquilamente. Isso é um declínio muito íngreme, tá? Meu avô teve câncer de pulmão, já devo ter falado para vocês em algum momento, talvez na primeira aula mesmo. Mas, assim, do diagnóstico do câncer a ele morrer, foi 6 meses. Mas dele começar a ficar incapacitado funcionalmente a ele morrer, foi 1 mês e meio, mais ou menos. E por quê? Porque ali virou esse ciclo de fragilidade. E a pior coisa é você conhecer tudo isso, né? Eu estava ali no meu final do doutorado, eu estudava isso. Eu falei, eu imaginava, eu não queria fazer as contas de quando ele ia morrer, mas eu falava, não deve durar tanto. E ele morreu mais cedo do que eu imaginava mesmo, né? Eu falei, nossa, não quero mais pensar nisso, né? E realmente, a pessoa quando entra nesse ciclo, ela é por isso que eu falo, deve
ter necessariamente um diagnóstico do pré-frágil, do pré-sarcopênico, que é quando nós, da educação física, conseguimos chegar e falar, vamos lá, ânimo, vamos retomar isso. Porque você pegar uma pessoa extremamente frágil e você falar, nós vamos tirar você da cadeira de roda, você é um charlatão, você entendeu? Você está contando mentira. Você está querendo só colocar uma falsa esperança. Não tô sendo negativo, mas é assim, você tem que ir na sinceridade, não falar, você vai morrer, velho, não é assim. Mas falar assim, eu vou estar aqui, vou fazer um exercício com você, vamos fazer isso, vamos melhorar o braço primeiro, para o senhor conseguir comer melhor e tal, e vai acompanhando o que os médicos vão falando, tal, na medida do possível, tenta ver se tem fisioterapeuta e vai acompanhando. Na medida do possível as coisas vão acontecer. Tá? E quando ela virou uma doença, surge o diagnóstico, e eu vou apresentar o diagnóstico para vocês de sarcopenia, e a gente vai parar a aula aqui, tá? E a aula que vem, sexta-feira, normal, a gente vai mostrar os estudos com sarcopenia, e daí eu vou mostrar a primeira aula prática para vocês. Eu não vou ficar aqui na frente pulando nada, mas eu vou mostrar os vídeos nossos com treinamento funcional, tá? Então, pessoal, eu vou avançar alguns slides, porque eu estava hoje... Nossa, muitos slides. Meu Deus do céu. Jesus. Aqui. Então, na verdade, até chegar 2010, 2011, quando o tal do Cruz Gentoft, que é um espanhol, junto com um grupo europeu de 30, 40 autores, propôs a ideia final para diagnóstico de sarcopenia, e aquilo que deu a força maior para que a sarcopenia fosse colocada como uma doença mesmo, a partir de 2016 pelo Morley, até que chegasse em 2011, várias pessoas, aqui o Krugentoft, aqui, pessoal, 2010, isso aqui, mas várias pessoas propuseram formas diferentes de se diagnosticar sarcopenia. E basicamente era por meio de massa muscular. Então, o Baumgartner, ele colocou que você colocava a pessoa no DEXA, né? Sabe o DEXA que tem aqui na Unesp? A ideia é que vocês tenham contato com o DEXA. Já falei isso para vocês, mas a gente não sabe como que vai ser o retorno, tudo. Então, ele colocou vários idosos no DEXA, 2 grupos de idosos, na verdade, né? O primeiro grupo, ele determinou como se fossem pessoas normais, jovens, tudo, e o segundo grupo, os idosos. Então, com base na massa muscular de membros superiores e inferiores, braços e pernas, ele comparou com a referência de adultos, jovens e sadios, e falava assim, quem se distanciar de 2 desvios padrões dessa população é sarcopênico. Ele basicamente utilizou a mesma proposta da osteoporose. Então eu errei, eu acho que eu falei para vocês, falei para vocês na aula passada, falei de osteoporose, né? E eu falei 2 desvios padrões, aí quando chegou o slide era 2,5. E por que eu falei 2? Porque eu estou acostumado com os 2 do Baumgartner e da sarcopenia. A osteoporose é 2,5 desvios padrões, desvios desviados é horrível falar isso, 2,5 desvios padrões em relação à amostra de pessoas adultas, referência. E o Baumgartner coloca 2 para sarcopenia, tá bom? O Newman fez um estudo que todo mundo que tinha massa muscular de uma população abaixo do percentil 20 tinha sarcopenia, ninguém usou isso daí quase. O Visser, o Visser é um holandês, ele fez uma proposta bem interessante, mas poucas pessoas usaram também. Por quê? Porque ele pega ao longo de 3 anos, quem teve uma redução da força acima de 40% e redução da massa muscular acima de 3%. Mas olha só que interessante, você tem que ficar 3 anos acompanhando o idoso. E quantos você consegue de fato acompanhar? De repente, com 2 anos, o cara já morreu, né? Eu estava quase conseguindo determinar se ele tinha ou não sarcopenia. Daí, se ele tivesse, eu ia dar uma intervenção para ele, mas o cara morreu. Claro, você pega um diagnóstico que dura 3 anos para você terminar a avaliação, é complicado, né? Mas a ideia é boa, sabe por quê?
Porque se em 3 anos o cara não deveria perder mais do que 3% de massa muscular, se a gente considerar isso com um declínio linear, em tese, a pessoa não deve perder mais do que 1% de massa muscular ao ano. Mas se a gente considerar que a queda é linear, né? Ela pode não ser linear, ela pode cair cada vez mais rápido à medida que você vai ficando mais velho. O Jansen apresenta uma proposta muito utilizada, que é a seguinte: mede a sua massa muscular, de qualquer forma, bioimpedância ou DEXA. Geralmente por bioimpedância, porque o próprio Jansen ele usou a bioimpedância como técnica de avaliação para isso. Transforma a massa muscular em índice. O que é isso? Quando eu falo assim, pesa o seu corpo, né? Eu estou vendo aqui 3 pessoas, Valentina, Walter e Ariane. Aí eu pergunto, Valentina, quanto você pesa? 50 quilos. Walter, 70. E Ariane, 50 também. Esse é o peso. Pronto. Tá? Aí eu falo, qual que é a altura? 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. Daí eu falo, pego o peso, divide pela altura ao quadrado. O que vocês vão ter? É um índice, não é? O IMC? Sim. É horrível ficar falando sim, não estou vendo a cara de vocês não são... Mas beleza, eu acho que vocês estão entendendo, vocês sabem que é IMC, tá? Agora é o seguinte, a mesma proposta do IMC é do índice de massa muscular. O IMC é índice de massa corporal, o IMM é índice de massa muscular. Então eu pedi para a Valentina, para o Walter e para a Ariane o peso. Então o que eu peço agora? Eu não quero mais o peso de vocês, eu quero o peso de massa muscular só. Então eu preciso que vocês meçam a massa muscular de vocês. Pô, professor, mas como que eu faço isso? Não, daí nós vamos ter uma aula de avaliação sobre isso, tá? O DEXA e a bioimpedância são 2 formas bem tranquilas. Há também como avaliar massa muscular por meio de antropometria, dobra cutânea, circunferência, né, para quem não tem tanta tecnologia à disposição. Mas, geralmente, bioimpedância e DEXA. E daí, se o cara tem uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, até dá para fazer isso. É caro, né, tal. Mas tem os americanos do Instituto de Obesidade de Nova York, lá os caras só usam ressonância magnética, mas eles podem, né, a gente não. Então, pessoal, o que eu faço? Eu tenho um determinado peso. 60% do meu peso é de massa muscular. Então, ao invés de eu tenho 100 quilos, 60 quilos é massa muscular. Então, ao invés de eu pegar 100 quilos e dividir pela altura ao quadrado, eu pego só 60 quilos, que é a minha massa muscular, e divido pela altura ao quadrado. Esse é meu índice de massa muscular, tá bom? E o que ele fez aqui? Ele colocou ponto de corte. 8,50 para homens e 5,75 para mulheres, tá? E por que ele pegou esses valores? Que ele fez um estudo que homens com 8,50 para baixo e mulheres com 5,75 para baixo tinha um risco muito maior para incapacidade funcional comparado àquelas pessoas com valores superiores a esses pontos de corte. E esse valor foi muito utilizado por muito tempo. Ainda é, tá? E tem outros valores parecidos que são utilizados. E veio o Krugentoft aqui e mudou tudo. Então ele colocou uma situação multifuncional aqui, ó. Não é multifuncional que fala, é complexa, né? Multicomplexa, sei lá. Mas ele colocou um sistema bem interessante. Outras pessoas vieram depois também com variáveis complexas, né, mais compostas, massa muscular, desempenho motor, massa muscular, desempenho motor, massa muscular. Então, a partir dos anos 2010 em diante, começou a juntar variáveis, né, na mesma avaliação. Então, vamos voltar aqui e mostrar para vocês, tudo isso que você está vendo de gráfico aqui é o que vai entrar na aula que vem. Então, o que ele propôs? Presta atenção, pessoal. O ruim é que eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Porque isso daqui é basicamente a primeira proposta e ela não é difícil. Do Krugentoft, que é o quê? O Krugentoft é o autor espanhol, que ele liderou o grupo europeu, e esse grupo europeu aqui, quem é Mu Santos? Ele falou que estamos prestando atenção, mas eu não sei quem é Mu. Mu Santos. Não sei se é homem, se é mulher. Mumuzinho, Murilo, pronto.
Vamos lá. Ó, aí é o seguinte, se fosse um Mumuzinho, nossa, ia ser bem legal ter aula com o Mumuzinho. Pessoal, EUBSOP, Grupo Europeu de Trabalho com Sarcopenia em Pessoas Idosas, European Work Group on Sarcopenia in Older People. Então, isso até hoje as pessoas usam como é que chama isso, meu Deus do céu? Algoritmo deles para determinar a sarcopenia. Então, primeira coisa, vocês estão vendo alguma coisa interessante aqui, ó? Já vou aqui, ó, mostrar, ó. Sujeitos idosos, com idade superior a 65 anos. Por quê? Porque nós estamos falando de europeus, tá? Então, brasileiros e resto do mundo, abaixo da linha do Equador, tirando a Austrália, Nova Zelândia, 60 anos de idade, tudo bem? Então, 60 anos de idade. Então, você vai seguindo aqui. Primeira coisa que a gente faz, o que é gait? Gait é velocidade de caminhada, medida de velocidade de caminhada. Então, você pega uma determinada velocidade, uma determinada distância e pede para o idoso caminhar na sua velocidade habitual. Então, pessoal, não chega para o idoso e fala assim, ó, caminha o mais rápido que você puder. Não. Ó, tá vendo esse ponto aqui? Você vai caminhar desse ponto até aquele ponto lá, que tem 4 metros. Vou soltar o relógio, depois você vai voltar. Aí você vê as duas medidas, aquela que foi a mais rápida, você registra para fins de análise. Velocidade, no caso, o grupo europeu colocou acima de 0,8 metros por segundo ou abaixo ou igual a 0,8 metros por segundo. Pessoal, acima de 0,8 metros por segundo é que vocês... Vai ficar muito complicado eu pedir para vocês escreverem, mas geralmente as pessoas dizem assim, uma velocidade acima disso é lento, não é. Quando eu falo velocidade em metros por segundo, é igual eu falar em quilômetros por hora. Quanto maior, mais rápido, tá bom? Ou seja, aqui é rápido e aqui é lento, tá? Então, se o cara for bem aqui, eu vou para uma via. Se o cara for mal, eu vou para outra via. Vamos numa possibilidade dele ir bem. Se ele foi bem, eu venho para cá. O que é isso? Apreensão manual. Apreensão manual. Hand grip. Tá? Aí eu vejo lá, mediu. Por que eu não tenho valor aqui? Porque a decisão é minha. Eu que escolho o critério de avaliação. Vamos usar o critério de 20 para mulher e 30 quilos para homem. Tá? Peguei lá a pessoa, qualquer que seja. Aí alguém fala, professor, mas esse 0,8 é para mulher ou para homem? É para os dois, tá bom? Não tem diferença aqui. Ó, medidas de apreensão manual, normal, acabou, pessoal. Não tem sarcopenia. Daí alguém fala assim, professor, mas eu não medi massa muscular. Sarcopenia não mede massa muscular? Olha, se o cara caminhou bem e a força dele está bem, por que eu estou me preocupando com massa muscular? Vocês entenderam? Por que eu vou gastar dinheiro e tempo medindo massa muscular? Libera esse cara. O cara está andando bem e tem força, deixa ele viver a vida dele, tá bom? Não é assim, deixa ele viver a vida dele. Vai dar atividade física para ele, vai manter a força dele, vai melhorar a força dele. Mas em termos de intervenção terapêutica, médica, esse cara tá bom. Não se preocupe. Agora nós temos uma subdivisão do lado bom. O cara caminhou bem, só que daí ele falou, putz, cara, você não foi muito bem na força muscular. Aí que a gente faz a prova dos 9 lá. Aí sim, vamos para massa muscular. Aí tem essa setinha aqui, ó, medida de massa muscular. E cadê a medida? Cadê o valor? Mesma coisa, você escolhe e você determina o critério. Mas como? Aí vocês têm que ter conhecimento de causa, conhecimento da literatura sobre isso. E eu vou ajudar vocês com isso na aula de avaliação. Se for normal a massa muscular, não tem sarcopenia. E aí surge a primeira pessoa sarcopênica. Se a massa muscular, depois de todo esse processo que a gente fez, for baixa, sarcopênica. Tudo bem? Então, o que é a primeira pessoa sarcopênica que eu falei? Porque a pessoa foi bem na caminhada,
mas ela não foi bem na força e ela não foi bem na massa muscular. Ou seja, apesar dela caminhar bem, ela está numa situação que ela está com baixa força e baixa massa muscular. Então, ela está com sarcopenia. A gente vai colocar depois essa situação, se é sarcopenia ou pré-sarcopenia. Vou mostrar para vocês. Agora, a gente vai para a segunda pessoa, tá bom? Na verdade, essa daí é a segunda pessoa. A primeira pessoa é aquela que não tem sarcopenia, que foi bem em tudo. A segunda pessoa é essa. Agora, nós vamos para a terceira pessoa. A terceira pessoa é aquela pessoa que caminhou mal, a gente não vai nem ver a força dela, vai direto para a massa muscular. Só que na massa muscular, tá bem, não tem sarcopenia, tá? E a quarta pessoa, caminhou mal, foi para a massa muscular, tá mal, tem sarcopenia. É isso. Esse é o construto que a gente fala para ver se a pessoa tem sarcopenia ou não. Hoje não é só assim que é feito. Hoje nós temos uma nova situação. Só uma coisa, se a pessoa tiver só massa muscular baixa, ela é pré-sarcopênica. Aí você fala, professor, mas vem aqui, se ela tiver só massa muscular baixa, é porque a caminhada e a força está boa. Mas você não falou que a caminhada e a força está boa? Eu não preciso mandar ela para massa muscular? Sim, tá? Isso numa situação clínica que eu tenho um único paciente. Mas como na pesquisa a gente avalia tudo, aí eu tenho essa classificação, né? Então, se por acaso eu tiver uma pessoa que fez avaliação de força muscular pela apreensão manual, qualquer outro teste, e a performance, que é a caminhada, bem, mas a massa muscular, ela com pré-sarcopênica. Então, o que nós temos que fazer aqui? Treinamento para, sobretudo, para hipertrofia. Tá? Segunda situação, sarcopenia. É quando a pessoa tem massa muscular baixa, e daí ela tem ou um ou outro ruim, que é ou força ou a funcionalidade ruim. Ou a força dela está mal, ou a caminhada dela está mal. E, finalmente, nós temos uma sarcopenia severa, onde tudo que ela fez é ruim, tá bom? Aí é complicado. E hoje, pessoal, em 2019, tá? Eu já estou anulando 2020, né, na verdade. Eu podia estar indo para 2021, mas eu estou com saudade de 2019. Nossa, eu falei 2029 agora. Olha, 2019, hoje, em 2019, porque em 2019 fizeram esse artigo aqui, ó, que é a nova proposta de sarcopenia, tá bom? E acabar a aula aí, tá? A nova proposta de sarcopenia também pelo mesmo grupo, do tal do Cruz Gentoft, que é o tal do espanhol, e o tal do EUGSOP, que é o Grupo Europeu de Sarcopenia em Pessoas Idosas. Então, eu vou pular o SARC-F. Então, o que eles falam? Meça a velocidade de caminhada, só que eles trocaram 0,8 por 1 metro por segundo. Tá? Por que 1 metro por segundo, pessoal? Porque não muda muita coisa, bem a verdade. Eu tive bancos de idosos, a Vanessa, que é aluna com vocês também aí, e de 310 idosos, a gente ficava olhando assim, ó, ver a velocidade que eles fizeram o teste. Beleza. Agora, se eu colocar como critério 0,8, quantos estão abaixo do bom? Tantos. Se eu aumentar para 1, quantos fica abaixo do bom? Não aumentava muitas pessoas, era 1 ou 2 pessoas de 300, não mudava muito, tá? Então, por que é melhor 1? Porque é muito mais fácil. Vocês também, não vou perguntar, mas é assim, se fosse em sala de aula, uma pessoa que vai caminhar 4 metros e precisa fazer pelo menos 1 metro por segundo, em quantos segundos ela tem que caminhar? 4 segundos, né? Olha como é fácil fazer o cálculo. Para ela ter 1 metro por segundo, numa distância de 4 metros, ela tem que caminhar 4 segundos. Quanto que é 4 dividido por 4? 1 metro por segundo. Agora, quando era 0,8, olha a dificuldade de fazer esse cálculo, né? Então, fica até mais fácil.
Força de preensão manual, tá aqui, ó, homens 30, mulher 20, tá? E a massa muscular. A massa muscular, eles usam o teste do Janssen, aquele que eu mostrei para vocês do IMM, ok? E daí sobra 2. Os 2 que sobram são testes bem interessantes que eu gosto. Eu gosto bastante desse daqui, tá bom? O primeiro é um questionário que chama SARC-F, e é um questionário que você tem que fazer um score superior a 4. Ele faz algumas perguntas, mas eu não vou mostrar hoje para vocês, mas tudo que mexe com pergunta eu não curto muito. E, em tese, você deve fazer primeiro esse questionário e depois fazer o resto. Mas é interessante que esse questionário, ele não vai falar se a pessoa vai ter o sarcopenia ou não, mas vai colocar a pessoa numa situação pré primeiro, tá? E, para terminar, esse teste aqui, que é o SPPB. O que significa isso? Parece que é nome daqueles aerosol, né? Mas não é, não. É Short Physical Performance Bateria, que é bateria de desempenho físico curto, de short. O que é? São 3 testes que vocês fazem nos idosos, que é de equilíbrio. Então, a pessoa fica em equilíbrio com os pés lado a lado, aqui os pés, de pé, né? Claro, lado a lado, daí o pé um pouco à frente do outro e com os pés na posição tandem, que é o pé um atrás do outro, tá? E eles têm que ficar 10 segundos em cada posição. Passou por cada posição, eles fazem 4 pontos, 4 pontos. Aí o segundo teste é a caminhada de 4 metros. Então você vê que o teste de 4 metros se repete nesse teste aí. Então você pode fazer uma única vez e já considerar para os 2. Mesmo esquema, 4 metros. E o terceiro teste é um teste de sentar e levantar 5 vezes de uma cadeira e marcar o tempo. Aí, de acordo com o seu tempo, você tem 4 classificações. E cada classificação vai te dar 1, 2, 3 ou 4 pontos. Volta um pouquinho. O teste de 4 metros não é 1 metro por segundo, tá bom? Não. Também, de acordo com o tempo, você tem 4 classificações, que vai te dar 1, 2, 3 ou 4 pontos. Então, para o teste de equilíbrio, eu tenho até 4 pontos, para o teste de caminhada, até 4 pontos, e para o teste sentar e levantar, até 4 pontos. Ou seja, eu posso pontuar até 12 pontos. Ele coloca que se você tiver um teste inferior a 7, é ponto negativo para você, para o teste de sarcopenia, né? Mas ainda assim, o que eu levo muito em consideração aqui são os testes físicos. Velocidade de caminhada, força de preensão manual e teste físico e de massa muscular, ok? E daí ele te dá aqui o diagnóstico, né? Sarcopenia primária e secundária, tá? E depois a gente vai ver como é que você é classificado com isso aqui. Por que parou? Ah, tá. Aí começam os estudos, tá, pessoal? Então vocês já sabem bem o que é sarcopenia e como ela é feita. Aquele primeiro construto que parece uma pirâmide é de 2010, e esse último que eu passei nessa tabela é 2019, que acrescenta algumas coisas. Só que muda a classificação. Semana que vem eu mostro como é que você classifica e a gente termina com os estudos.